que está sempre conosco, né? Como é bom a gente reunir mais uma vez, e agora no primeiro culto da família de fevereiro. Chegou fevereiro, irmão, amém? Janeiro já foi, janeiro, o jornal de ontem, já passou. A gente tem que continuar a nossa vida e sempre o quê? Sempre progredindo. Essa é a ordem do Senhor. Diga o povo que marche. Diga o povo que marche, diga o povo que siga. Diga ao povo que prossiga, diga ao povo que ande, independente se atrás de você está vendo o exército de Faraó com aquela grande poeira, e se na sua frente tem um mar vermelho, ou se dos seus lados só tem rocha, a ordem do Senhor é para que nós possamos avançar. Quem diz amém por isso? E é avançando que nós vamos conquistar. Quem diz amém? É avançando que nós vamos conquistar, é avançando, revestidos de fé e esperança, que nós vamos cumprir o nosso propósito aqui nessa terra. Quem diz amém? Eu declaro o nome de Jesus, que todo o propósito do céu para a sua vida, para esse mês de fevereiro que começou hoje, você vai atingir para a glória de Deus. Você pode aplaudir a Jesus? Você pode aplaudir a Jesus? Glória a Deus. Glória a Deus. É tempo de avanço, meu irmão. Diga para quem está do seu lado, é tempo de avançar. É tempo de avançar, não é tempo de ficarmos parados, não é tempo da gente ficar na inércia, não é tempo da gente ficar chorumingando pelos cantos, não, esse tempo já passou. O tempo de chorar, para muitas pessoas, já passou. Agora o tempo é o quê? É o tempo de prosseguir. A nossa posição não é a posição de inércia, vamos colocar a nossa vida em movimento. Vamos sonhar os sonhos de Deus e fazer com que esses sonhos sejam realizados na terra. Vamos buscar, sim, o nosso propósito do Senhor. Vamos buscar o nosso destino profético. Vamos buscar fazer algo, empreender para o reino. Não dá mais para ficar parado. Não dá mais para você ter a mesma vida em família que você tinha ontem. Porque o nosso Deus é Deus de abundância. Se ontem a vida não estava boa, eu declaro em nome de Jesus que as coisas vão mudar. O que a gente não pode, lembre-se, não podemos ficar o quê? Parados. E tem uma frase fantástica, pastor Martin Luther King Jr., ele diz assim: se você não puder voar, você ande. Não, se você não puder voar, você corra. Se você não puder correr, você ande. Se você não puder andar, que você se arraste. Agora, nunca, nunca, nunca fique parado. Nunca fique parado. Nunca deixe com que as dores dessa vida venham o quê? A paralisar você. E essa Bíblia aqui, que nós vamos abrir daqui a pouco, vocês que já quiserem, já podem ir abrindo aí, em 1º livro do Reis, capítulo 19, a Bíblia está repleta de histórias de homens e mulheres que tinham tudo para ficar parado diante das circunstâncias contrárias, mas eles decidiram, por fé em Deus e por força do Senhor, e até mesmo por uma cura nas suas emoções, não permanecerem parados e continuarem o que? A sua jornada. E continuarem o que? A sua jornada. O que eu posso falar com você sobre Jó? Até que não é crente conhece Jó. E o mundo tem uma percepção errada, dizendo que Jó era um homem paciente. Não, Jó não era um homem paciente. Jó, ele nada mais era do que um homem temente a Deus. E por ser temente a Deus, ele sabia que o Redentor dele, meu e seu, já se levantou sobre a terra, e no tempo certo, a situação de vida dele, o quê? Iria mudar. Iria mudar. Mas o que falar desse homem que perdeu todos os seus bens, e sem contar os bens, porque diante da perda dos filhos, os bens não são nada. Ele perde todos os seus filhos, e outra coisa, todos de uma vez só. Imagine a dor de Jó. O versículo 21 do capítulo 1 de Jó reflete a sua dor. Olha como ele diz: no saí do ventre da minha mãe e no partirei. O Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes a gente romantiza, né, essa frase de Jó, mas essa frase de Jó, ela foi uma pancada, meu irmão. Não é fácil, não. Cantar é muito bonito, mas viver, misericórdia. Misericórdia. Mas ele diz o quê? O Senhor está no controle. O Senhor está no governo. Tinha perdido tudo, mas ainda assim ele mantinha uma consciência a respeito das promessas de Deus. Eu não sei o que você viveu até o dia 1º de fevereiro de 2022, mas uma coisa que você não pode perder o foco, sabe o que é? As promessas de Deus para a sua vida. Você não pode perder o foco. Eu aprendo com Jó, que não perde o foco diante de tamanha perda. Ele não perde o foco da promessa.
É isso mesmo que nós temos que fazer. Nós temos que manter uma consciência a respeito das promessas de Deus para nós, mesmo diante dos tempos mais difíceis. E lá no capítulo 42, depois que Deus restaura a sorte de Jó, e há um ensino muito forte. Quando você lê o livro de Jó, você vai ver que Deus começa a mudar a sorte de Jó quando ele começa a orar pelos seus amigos. Ele começa a orar por quem o estava acusando. Já pensou? Olha como é o trabalhar de Deus. Olha como é que Deus trabalha. E lá no capítulo 42, depois da situação de Jó toda revertida, ele vai dizer assim: o Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi, 1.000 jumentos. Também teve ainda 7 filhos e 3 filhas. Depois disso, Jó viveu 140 anos. E viu seus filhos e os descendentes deles, até a 4ª geração. Olha, irmão, até a 4ª geração. Então morreu em idade muito avançada. Ô meu irmão, ô minha irmã, a vida desse homem, Jó, nos mostra que os dias de sofrimento não se comparam aos dias de glória que o Senhor tem para nós. E eu declaro essa palavra em nome de Jesus. Não fazemos pouco do sofrimento alheio, mas nós declaramos: os dias de glória chegarão em nome de Jesus. Quer dizer que Jó esqueceu os filhos que ele perdeu? De maneira nenhuma. Mas um conforto, um consolo de Deus foi tão grande que ele continuou a sua jornada. Ele não desistiu de viver. O Senhor restituiu, amém. A dor da perda ficou, mas foi confortado e consolado. Ele continua a sua carreira. O que nós podemos falar de Davi, por exemplo? Olha, estou dando exemplos chaves e simples da palavra. Davi, esquecido por pai e mãe, não tenha dúvida disso. Rejeitado pelos irmãos. Ao ponto do profeta chegar na casa do seu pai, Jessé mostra todos os filhos e Samuel diz assim: oxê, acabaram, não tem mais nenhum, porque Deus não falou nada. Aí Jessé lembra: eita, tem um mais novo, corre, vai buscá-lo lá, quando ele está tomando conta das ovelhas. Olha só, mas Davi, ele decide que toda essa rejeição, todo esse sofrimento dentro da sua casa, ele decide que nada disso iria governar as suas emoções. E Davi, ele vai dizer o seguinte, Salmo 23, ele já velho, ele já muito vivido, vai dizer o quê? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se eu tenho o Senhor, eu tenho tudo. Guarde isso. Eu gosto de dizer essa frase para você, igreja. Quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus tem tudo, aleluia. Eu tenho certeza que Davi sentia falta da sua família, convivência com os pais, convivência com os irmãos, tenho certeza que ele sentiu, mas ele não permite que nada disso venha fazer com que ele pare e ele não atinja o seu propósito. Eu tenho certeza disso. Queridos, as pessoas irão falhar conosco. Nós vamos deixar de receber honra, nós vamos deixar de receber amor, nós vamos deixar de receber atenção, as palavras que nos afirmaram por meio das pessoas, porém, isso nunca vai vir da parte de Deus, porque Deus, ele é perfeito, porque o nosso Deus, ele é perfeito, aleluia. O que falar de Elias, o homem que derrotou os profetas de Baal? Daqui a pouco a gente vai ler um pouco sobre Elias. Um homem que foi altamente usado por Deus, mas diante de uma ameaça, ele entra lá numa depressão profunda, diz que não quer mais viver, diz que não quer mais cumprir os propósitos de Deus, e Deus havia falado com ele. O que falar desse homem também? Homem que fez tanto, mas a palavra vai dizer que ele era um homem igual a mim e a você. Até que em cima de um monte, em uma conversa com Deus, ele é lembrado pelo Pai das promessas, do futuro, daquilo que ainda estava por vir. Lembre das promessas, lembre de um futuro bom que ainda está por vir sobre a sua casa, sobre a sua família. Você profetizou que seus filhos serviriam a Deus, crê que você vai vê-los tementes ao Senhor, servindo ao Senhor, e ainda mais nesse lugar, ainda mais nessa igreja.
Você declarou que seu esposo, que sua esposa iria se converter. Creia em nome de Jesus. Creia nessa palavra, creia nessa promessa. Aleluia. Sabe o que Elias descobre? Que dias melhores virão. Quem diz amém por isso? Quem pode dizer assim? Dias melhores virão. Dias melhores virão. Aleluia. Ele não fica parado, ele vai correr em direção a esses dias melhores, ele vai correr em direção a esse destino profético, ele vai encerrar a sua carreira de uma forma linda. Olha o que diz 1 Reis 19, 3 e 4, a gente não vai ler esse versículo agora, o restante dos versículos agora. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Beceba de Judá, ele deixou seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Disse Elias: já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Não sou melhor do que os meus antepassados. Olha aí. Um breve relato da vida de Elias. Ele havia passado por uma grande vitória. Aí recebe uma ameaça de morte de Jezabel, a rainha endemoniada, xericão. Disse assim: pode dizer para Elias que a mesma coisa que ele fez com os profetas de Baal, eu não vou sossegar enquanto eu não fazer a mesma coisa com ele, ou seja, enquanto eu não tirar a vida dele. Ele ouve a notícia, o desânimo bate. E tem uma frase que eu até anotei aqui, uma frase de A.W. Tozer. Ele diz o seguinte: quanto mais difícil a jornada, mais satisfatório será o destino. Nossa! Quanto mais difícil a jornada, mais satisfatório será o quê? O destino. E é exatamente sobre isso que eu quero falar, ministrar sobre a sua vida. Está aqui, nós lemos o versículo 2, nós lemos o versículo 3, e agora o versículo 4 de 1 Reis, capítulo 19. Diz assim: ele mesmo, porém, foi ao deserto, caminhando um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, pediu para si a morte e disse: basta, agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Versículo 5, deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre as pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu, bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Quem diz amém por isso? Elias, ele precisava percorrer esse destino, mas ele estava o quê? Totalmente desanimado. Você vai ver que a primeira vez, o anjo toca nele e diz assim: levanta, come e bebe. Ele obedece, mas depois ele volta a dormir. Ficar parado era a ordem de Deus? Não, ele tinha que o quê? Ele tinha que prosseguir rumo ao destino dele. Está vendo que tem tudo a ver com aquilo que eu ministrei no início dessa palavra? Que eu e você, nós não devemos e não podemos ficar parados. Mas aí a segunda vez, porque Deus, ele é Deus de segunda vez, de terceira vez, às vezes que a misericórdia dele estiver apontando para mim e para você. Na segunda vez, assim: Elias, não é para você ficar dormindo não, meu filho. Está aqui o pãozinho, está aqui a água, levanta, come, bebe e vamos embora, porque o caminho ainda é sobremodo longo, ainda tem muita coisa para você percorrer, ainda tem muita coisa para você fazer. É por isso que eu disse que nós temos que continuar e perseverar com fé e esperança. Pastor, o que eu tenho que fazer para que eu possa continuar a minha jornada com fé e esperança, e que eu venha atingir o meu destino profético, que eu venha atingir aquilo que Deus tem para mim? Somente 3 lições rapidamente nessa noite. A primeira coisa é que você jamais pode esquecer que você depende de Deus. Para que você venha alcançar os seus sonhos, para que você venha alcançar o seu destino, para que você venha empreender, jamais esqueça que você depende de Deus. Jamais esqueça disso. Você depende de Deus. Ele dorme,
Depois que ele dorme, debaixo de uma árvore, debaixo de um zimbro, um anjo toca nele. Olha aí, meu irmão. E é a fé em Deus que vai fazer seu coração permanecer obediente diante da jornada que está sendo proposta a mim e a você. Elias, nessa história, ele vai mostrar uma total dependência de Deus. Ele não tinha condições de continuar. O psicológico dele estava afetado. Não tinha a palavra depressão na época, mas ele estava com depressão. Não tem como falar sobre uma tristeza profunda, não. Ele exatamente estava com isso. Não tem como enganar. Ele estava com isso. Estava mal das suas emoções. Aquela palavra de Jezabel encontrou lugar no coração dele. E ele desanima. Quando o anjo do Senhor toca nele, diz assim: Elias, levanta, come e bebe. Ele não tinha outro alimento. Ele dependia única e exclusivamente daquele alimento para continuar a sua jornada. Mais uma vez eu aprendo o quanto nós somos dependentes do alimento do céu para que nós possamos viver aqui na terra. Como nós somos dependentes de Deus. Como nós dependemos do Pai. É a nossa fé em Deus. É a nossa fé na voz de Deus que vai empoderar a mim e a você no nosso coração para que nós possamos prosseguir, meu irmão. Você tem que ouvir a voz de Deus, tem que ouvir o GPS de Deus, tem que ouvir a voz do guiado pelo sobrenatural de Deus, para que você possa continuar o que é a sua jornada. E essa fé que vai fazer com que o seu coração permaneça aquecido nas promessas. Ah, meu irmão, Deus falou, Deus vai cumprir. Ah, meu querido, Deus falou com você, Ele vai cumprir. Deus te deu uma visão, vai se realizar em nome de Jesus. Salmo 25, olha que versículo lindo, versículos 1, 4 e 5. A ti, Senhor, eleva minha alma. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador. E a minha esperança está em ti o tempo todo. A nossa esperança está nesse Deus que nos encoraja a prosseguir. A nossa esperança está nessa palavra que é alimento para mim e para você nessa noite. A nossa esperança está numa oração que você faz quando tudo parece, quando tudo diz que não, né? Como diz a canção, quando tudo diz que não. A sua esperança está numa oração que você para, dobra o seu joelho, ou você baixa a sua cabeça e você diz assim: Deus, me ajuda. Que decisão tomar? O que é que eu tenho que fazer? E agora, Deus, o que é que eu faço? Me orienta. E nós temos fé no nosso coração que o nosso Deus, de uma forma ou de outra, Ele vai nos responder. Porque até o silêncio é resposta, sabia disso? Até o silêncio é resposta. E quando o silêncio é resposta de Deus, a gente está com o coração ligado, o nosso coração ligado no coração dele, até no silêncio a gente tem paz. Até no silêncio a gente tem paz. Mas Elias aqui, ele escuta a voz do anjo do Senhor dizendo assim: Elias, levanta, come e bebe, porque a jornada que você vai percorrer é muito longa. Quem diz amém por isso? Ele depende de Deus. Querido, você e eu, nós não dependemos da nossa força, não é o seu conhecimento, não é o meu conhecimento, não é a nossa estratégia, não é o nosso muito falar. Dependemos de Deus para um agir, por exemplo, dentro da nossa família, dentro da nossa casa. Ninguém muda ninguém, já ouviu essa frase? Ninguém muda ninguém, mas Deus muda. Mas Deus transforma, mas Deus muda o coração. A Bíblia diz que Ele tem o coração do homem nas suas mãos. Eu aprendo isso, que para que eu possa continuar essa jornada, com esperança, com fé, primeiro eu dependo de Deus. Diga assim: eu dependo de Deus. Amém. Se eu dependo dele, a segunda lição é: eu serei dirigido por ele em todo o tempo. Se eu dependo dele, a direção vem dele em todo o tempo para a minha vida. Olha a chave nesse versículo 8. Então se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, o monte
de Deus. Nó. Meu irmão, quem é que precisa de um alimento desse para caminhar 40 dias e 40 noites sem cansar? Meu Deus, gente. Sabe que alimento foi esse? Foi pão do céu. Sabe que alimento foi esse? Foi um maná do céu. Foi algo realmente sobrenatural. Hoje, a nossa condição, nós não precisamos desse alimento. Por quê? Porque eu e você, a gente não está vivendo o que Elias está vivendo. Nós temos um maná do céu para mim e para você a cada dia e várias vezes no dia. Sim ou não, irmãos? Foi um maná do céu. Agora, ele vai andar, ele vai viajar 40 dias e 40 noites. É um alimento, é algo do céu, para que Elias pudesse completar a sua jornada. Sabe o que é que vai fazer com que você complete a sua jornada? Que você alcance os seus sonhos, que você viva bem, que você viva os projetos de Deus. Sabe o que é? É você se alimentar da palavra. Sabe o que é? É você não deixar de congregar. Sabe o que é que vai fazer com que você tenha alimento? Você venha para a igreja e você louve a Deus. Como foi bom a gente louvar o Senhor aqui, foi ou não foi, meu irmão? Uma adoração, uma canção de adoração que mexeu comigo, com você. Sabe o que é que vai fazer com que você não pare a sua jornada? É você fazer a sua devocional todos os dias. Sabe o que é que vai fazer com que você não pare a sua jornada? É você não se distrair. Quantas vezes você estava fazendo algo produtivo, por exemplo, você estava até na sua leitura bíblica. Aí você pegou uma palavra na Bíblia que você não conhece como é que se chama? O significado da palavra. Aí você pegou o seu telefone e você foi aonde? No Google. Aí você, quando digitou a palavra, quando você menos espera, você já estava vendo o seu WhatsApp, você estava já no seu Instagram e você nem sabe como você chegou lá. Já aconteceu com você isso? Nossa, comigo acontece tanto isso, eu sou menos crente. Acontece com você? Alguém compartilha comigo disso? Ou só sou eu que sou meio voador? Ah, eu sabia. E às vezes a gente se distrai. E às vezes está fazendo. Aí você, eita, onde era que eu estava mesmo? Eu e você, nós temos que ter cuidado com as distrações. É tanta facilidade, são tantas informações na palma da mão e na cabeça dos dedos, que muitas vezes a gente está se perdendo. Mas sabe o que é que vai fazer com que eu e você, nós possamos alcançar o nosso destino? Esteja firme no Senhor. Alimente-se do maná diário, o maná do céu, a palavra de Deus, a palavra fresca de Deus todas as manhãs. Venha para a igreja, querido, em nome de Jesus, você que está aqui me assistindo no online. Se você está no online porque você está doente, está certo. Agora, se você está no online porque você está cansadinho em casa, está errado. Quem aqui está cansado? Eu cheguei cansado aqui, alguém mais chegou, mas a gente veio para a igreja. Filho, venha para a igreja, porque a igreja é no seu lugar. Ah, irmão, quantas pessoas a gente tem encontrado na rua? Ah, pastor, não voltei para a igreja depois da quarentena. Eu estou meio longe de Jesus, ore por mim. Encontrei um jovem essa semana, disse para ele, vou orar por você? Vou não orar por você não. Se arrependa e volte para Jesus. Se você quiser fazer uma oração de arrependimento agora, eu oro. Agora eu vou orar para você voltar para a igreja. Ah, meu irmão, está de brincadeira comigo. Um jovem daqui, ó. Espero que ele tenha vindo para o culto do Nex no sábado. E depois dessa, uma cajadada dessa. Quantas pessoas esfriando no evangelho, por quê? Deixaram de congregar. Deixaram de vir para a igreja. Eu acho fantástico um exemplo. Eu não estou lembrado quem é o pastor, mas diz a história o seguinte. Uma pessoa perguntou para o pastor, pastor, por que eu tenho que vir para a igreja todo domingo, na igreja dele, toda quarta-feira à noite? Por que eu tenho que vir? Eu nem me lembro da pregação do Senhor do domingo. Aí o pastor, com muita calma, terra. E aí, se fosse a trombeta tocando, hein? A gente estava tudo no céu, todo mundo estava no céu. Amém. Aí ele chegou e disse assim, é mesmo, meu filho? Agora me diga uma coisa, o que foi que você almoçou na segunda-feira passada? O cara disse, não me lembro. Agora uma coisa é certa, você almoçou, não almoçou? Aí o cara disse, almocei. Muito bem, aquele alimento, aquele almoço de segunda-feira que você comeu na segunda, fez com que você não morresse, que você estivesse aqui.
Aquela palavra que você recebeu no domingo passado foi alimento para o seu espírito e fez com que você não morresse espiritualmente, para que você pudesse estar aqui hoje. Congregar é bíblico. Eu entendo que o jejum, a oração, a adoração, o louvor, vir para a igreja faz parte, vai fazer com que eu e você possamos alcançar o nosso destino e os nossos sonhos. Quem está aqui pode aplaudir a Jesus? Quem está aqui pode aplaudir a Jesus? Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Voam bem alto como águias e correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. Aleluia! Elias levantou, ficou de pé. Ação! Levantou, ficou de pé, pronto. Cansado? Não, agora renovado. Cansado? Não, agora revestido com o alimento do alto. Você vai sair daqui, se você chegou cansado, entristecido, você está recebendo o alimento do alto para que você possa, na sua quarta-feira, ou quem sabe não, ainda hoje à noite, você está saindo daqui cheio de Deus, para que você possa alcançar o seu destino nessa semana. Levantou, aleluia. E por último, para que nós possamos continuar a nossa jornada, cheio de fé e esperança, querido, persevere e veja a intervenção do céu em seu favor. Quem diz amém? Quem pode dizer assim: eu verei a intervenção do céu em meu favor, em favor da minha família. Se você é casado, diga assim: em favor do meu cônjuge. Se você tem irmão, em favor dos meus irmãos. Em favor da minha família. Eu vou ver o favor do céu, você vai ver o favor do céu. Olha o que é que diz os versículos 15 e 16. O Senhor disse: volte pelo caminho de onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja Jeú como filho de Nissim como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, para suceder a você como profeta. Olha aí a intervenção do céu em favor de Elias. Ele ainda tinha uma grande obra a ser completada. Eu não vou entrar no mérito que Elias, dessas 3 ordens de Deus, só seguiu a primeira, só seguiu a última. Não vou entrar nesse mérito. Mas a ordem foi dada. A força foi restabelecida na vida de Elias. Ainda existia um plano para se cumprir na vida de Elias. A unção da próxima geração de profeta estava nas suas mãos. Foi ordem de Deus. Unja Eliseu como profeta em quê? No seu lugar. Está nas suas mãos, Elias, a unção. Eu estou mandando você ungir Eliseu. Estou mandando você ungir o profeta da próxima geração. O povo de Deus não iria ficar sem profeta. O povo de Deus jamais ficará sem profeta. A igreja do Senhor jamais ficará sem profeta. A igreja do Senhor jamais ficará desamparada. Aleluia. Se você ler a história, você vai ver que Elias, ele até tenta ficar, depois que chega no monte, ficar lá na caverna. Ele até achava que ia ficar dormindo debaixo de uma árvore. Mas não. O propósito de Deus iria se cumprir através de Elias e na vida de Elias. Eu declaro em nome de Jesus que dias melhores virão para você. Eu declaro em nome de Jesus que dias melhores virão para você. Aleluia. Jesus está no governo, filho. Jesus está no governo. Jesus está no controle de todas as coisas. Por que dias melhores virão? Porque você tem uma missão a cumprir. Porque você tem um propósito a ser cumprido. Aleluia. Elias, ele cumpre o propósito de Deus. Ele vai cumprir o propósito do Senhor. Eu creio que o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Senhor, Ele vai restaurar tudo para que nós possamos sim
cumprir propósito nesse tempo, nessa geração. Quem diz amém por isso? Eu creio. Cumprir propósitos. Meu irmão, Deus usa pessoas. Você acha que Deus vai dar vitória para você, só para você ter vitória? Não, é para um propósito maior. A sua vitória é para o reino de Deus. A sua alegria é para o reino de Deus. Deus vai fazer você prosperar para que você possa repartir com o reino de Deus e abençoar o reino de Deus. Tudo tem um propósito. Agora tudo começou a voltar a se cumprir na vida de Elias no momento que ele se posiciona. No momento que ele decide ouvir a voz de Deus e diz assim: não, eu tenho que percorrer. O Senhor me deu todas as ferramentas, me deu pão, me deu água, eu já descansei, agora eu vou correr. E quando ele corre, que ele chega no destino, Deus diz assim: unge um, unge outro e unge outro. Ele vai sair para ungir Elias, ele vai sair para ungir Eliseu. Nós conhecemos a história. Nós conhecemos como foi o sacerdócio de Eliseu, o profético. Nossa, mas tudo começa quando um homem decide não ficar parado. Quando um homem decide não ficar chorando as suas dores, as suas mágoas, a sua depressão, não. Começa quando ele diz assim: eu vou percorrer, eu vou continuar. E da mesma forma que eu comecei essa mensagem, eu termino incentivando você a alcançar todos os seus sonhos, a alcançar o seu destino em Deus. De que forma? Se não puder voar, corra. Se não puder correr, ande. Se não puder andar, se arraste. Mas não pare, não pare. Nunca, nunca, nunca. Deus vai abençoar você. E lá na frente, você vai ver os propósitos de Deus se cumprindo na sua vida. Através da sua vida, para a sua família, através de você. Quem diz amém por isso? Você pode ficar de pé. Você recebeu essa palavra, fique de pé. Se você puder já, comece a adorar o Senhor. Já comece a adorar o Senhor. Já comece a adorar. O Deus do impossível não desistiu de mim.